Você falou folha de pagamento, sobre essas desoneração da folha de pagamento. Isso ultimamente a gente tem ouvido falar muito, inclusive novela, o ministro, né, da Fazenda falou muito sobre desoneração. Vamos ter que fazer uma reforma da Previdência para, se não tiver a desoneração da folha de pagamento. Sim. Então, quer dizer, oneração e desonerar. Oneração tudo bem, né? Você vai ter que pagar a sua folha de pagamento. Reoneração, né? Eles vão reonerar. Essa questão da desoneração entra até nesse item aí que nós falamos de planejamento tributário, né? Porque é um fator importante, vai impactar nesse cálculo. São apenas 17 segmentos que ainda permanecem nesse regime. 17? Nesse regime. A desoneração começou lá em 2011. Então, ela é o quê? A substituição do INSS patronal sobre a folha, que é 20% sobre a folha, né? Ela é substituída por um percentual do faturamento, varia de 1 a 4,5% conforme o segmento, né? E isso, então, vem sofrendo mudanças, essa legislação vem sofrendo mudanças desde então, e agora está nesse impasse, né? Essa guerra aí do governo com o Congresso, porque ela havia sido prorrogada novamente, ela vem sofrendo prorrogações, né? Mas o governo se preocupa, obviamente, com essa perda de receita, né, de arrecadação, e então ele quer colocar fim nesse regime, por N motivos, tanto pela arrecadação, quanto até pela, vamos assim dizer, o privilégio de alguns segmentos em detrimento de outros, que aí entra nessa questão de fazer uma diferença entre as empresas. É uma questão política, é uma questão que afeta o país, porque esses segmentos empregam muito, então isso impacta. E aí, então, está nessa guerra de prorroga a lei, aí vem o governo e solta uma medida provisória, cancelando, enfim, o STF entrou no meio. Insegurança jurídica uma insegurança jurídica uma muito insegurança grande, jurídica, né, imensa. Porque a perda de receita é muito grande, né? De 20% para 1% ou até 4,5%. É que a base de cálculo é diferente, mas em porque regra, uma sobre faturamento e outra sobre folha de salários. Em regra, há uma grande vantagem. Então, para o empresário é complicado. Como que eu vou ficar? Esse ano ficou muito incerto, desde o final do ano. O que eu vou pagar? Porque até março era uma coisa, abril já ia ser outra, depois prorroga, volta. Enfim, recentemente o governo, né, entrou num acordo aí com o legislativo e decidiram então reonerar gradativamente a folha, né, até que ela seja extinta em 2027. Então, esse ano vai ficar como está a legislação. A partir do ano que vem começa a reonerar gradativamente, 5%, 2026 10%, até que 27 seja 20% novamente. Então, dessa forma, pelo menos, há um tempo aí para o empresário se Mas isso programar. já está definido já. Foi aprovado no Senado, né? Então ainda está para ser publicada, mas já foi anunciado. Então acredito que não tenha mais alteração. Pelo menos fica mais seguro, você sabe quanto vai ser tributado. Sim. E fica mais fácil, né? E aí, então, onde que impacta nessa questão do planejamento? Porque hoje a gente faz o planejamento considerando, por exemplo, uma empresa no lucro presumido, ela não tem o INSS patronal da folha, tem lá 1% do faturamento. Agora, como que vai ser o ano que vem? Como que vai ser 2026? E é complicado até para o empresário, porque ele tem que ter uma visão do futuro. O que vai ser? Eu não adianta fazer esse estudo com o passado. Eu tenho que fazer com o futuro. Né? Por isso que é importante, como o Danilo falou, o empresário ter a empresa nas mãos e ele ter essa visão, um planejamento. O que eu pretendo para 2025, para 2026? Porque é uma decisão que depois não pode ser voltada atrás. Decide-se no mês de janeiro e tem que ficar o ano inteiro. Se lá em junho não é mais vantagem esse regime, por exemplo, o faturamento explodiu, então você vai ficar amarrado até o final do ano aqui. Aí você pode trocar todo ano. Todo começo de ano. Aí, se essa lei realmente for publicada, né, sancionada, a previsão é que termine mesmo no final de 2027.